Olá! Você já pensou na hipótese de um sistema hidráulico explodir? E pior, explodir por sua culpa? Pois é, esse é o canal Mecanicamente, é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Fique com a gente! No vídeo passado, nós discutimos aspectos sobre transmissão de pressão e multiplicação de força. Esse sistema é um sistema bastante estudado pela física. Entretanto, quando a gente está trabalhando com sistemas hidráulicos, existem casos onde você tem transmissão de força e multiplicação de pressão. Isso é um aspecto em que os cursos de física não costumam trabalhar com muita frequência. Basicamente, como é que ele funciona? Você tem um dispositivo onde você tem a aplicação de uma pressão inicial, essa pressão atuando sobre uma área vai gerar uma força e essa força vai ser transmitida para uma outra área, consequentemente gerando um outro valor de pressão. De acordo com essas relações de áreas, você pode ter uma multiplicação de pressão. Como que isso se procede? Veja bem, a gente pode observar aqui que a força que está sendo gerada do lado 1, ela está sendo transmitida para o lado 2. Então eu posso dizer que força do lado 1 é igual a força do lado 2. Se força é pressão vezes área, eu posso dizer que a pressão vezes a área do lado 1 é igual a pressão vezes a área do lado 2. Consequentemente, a pressão do lado 2 vai ser a pressão do lado 1 vezes a área 1 dividido pelo valor da área 2. Como a área 2 é menor do que a área 1, você vai estar multiplicando por uma área maior e dividindo por uma área menor. Você vai estar multiplicando mais do que dividindo. Consequentemente, o resultado da pressão de saída vai ser maior. Como a gente já conversou antes, não existe ganho de uma variável física. Você sempre, para ganhar alguma coisa, você tem que trocar alguma outra variável que você tenha. E no nosso caso aqui, o que a gente pode observar? Que da mesma forma que a força é transmitida desse lado para esse lado, o deslocamento também é igual. O mesmo deslocamento que eu tenho deste lado, eu tenho deste lado. Então eu posso dizer que o deslocamento do lado 1 ele é igual ao deslocamento do lado 2. Como o volume é a área da base vezes a altura, e olhando esse cilindro aqui, nós temos aqui a nossa área e a altura é equivalente a esse deslocamento aqui, então o volume é a área vezes o deslocamento. Consequentemente, esse deslocamento será o volume dividido pela área. Agora vamos pensar aqui, volume dividido pela área do lado 1 é igual a volume dividido pela área do lado 2. Como é que eu vou calcular o volume que sai do lado 2? Eu vou pegar o volume do lado 1 dividido pela sua área e vou passar a área do lado 2 que estava aqui dividindo para o lado de cá multiplicando. Então eu vou ter nessa condição a seguinte situação. Eu vou ter o volume original dividido por uma área grande e multiplicado por uma área pequena. Eu vou estar dividindo mais do que multiplicando. Da mesma forma que a pressão aqui sofreu um aumento de forma inversamente proporcional à relação de áreas, porque a área 1 é maior do que a área 2, no caso do volume, o volume de saída vai ser menor do que o volume de entrada. A pressão aumentou e o volume diminuiu. Se eu estiver pensando em vazão, que é volume dividido pelo tempo, a vazão vai sofrer o mesmo tipo de redução que o volume está sofrendo aqui. Nós vamos falar melhor de vazão nos próximos vídeos aí. Muito bem. Vamos pensar então em um outro aspecto. Quando nós temos um atuador hidráulico, normalmente o atuador hidráulico mais usado, mais comum, tem essa característica aqui, tem esse aspecto que a gente está vendo, onde você tem uma entrada de um lado e uma entrada do outro lado. E para esse atuador mudar de posição, a gente tem que pressurizar um lado ao mesmo tempo que despressuriza o outro. Neste caso aqui nós estamos pressurizando deste lado
despressurizando o destilado e o atuador está recuando. É esse movimento de botar a haste para dentro. Olhando esse atuador, você vai observar que do lado do avanço, que é esse lado de cá, a área é toda a área dessa circunferência. Enquanto do lado do recuo, esta área é menor. Vamos olhar isso com um pouco mais de detalhe. Observa aqui. Nós temos aqui um sistema montado. E aí, deste lado aqui, nós temos a área de avanço. Do lado de cá, a gente tem a área de recuo. A área de recuo é um anel circular. Por quê? Essa parte branca que está aqui é a parte ocupada pela haste. E a pressão não vai atuar aqui. Consequentemente, a primeira coisa que a gente já pode observar é que se a gente está usando a mesma pressão vinda da bomba, quando essa pressão vier para o lado de cá, ele vai fazer uma força. Quando a pressão vier para o lado de cá, que é o lado do avanço, ele vai fazer uma força maior. Por quê? Porque a força é a pressão vezes a área. Se a área de avanço é maior, a força vai ser maior. Nós vamos falar disso melhor quando nós estivermos tratando de atuadores e nós teremos um vídeo específico para tratar desse assunto. Mas voltando aqui ao que nos interessa, nós temos deste lado uma área grande, deste lado uma área pequena. Imagine que esta área do lado do avanço, que é maior do que a área de recuo, seja exatamente o dobro da área de recuo, 2 vezes a área de recuo. Esse normalmente é o pior caso, então nós vamos trabalhar logo com o pior caso. Área de avanço igual ao dobro da área de recuo. E que a máxima pressão que a bomba vai fazer nesse circuito seja 100 bar, que é o valor que eu regulei aqui na minha válvula de alívio. Nós vamos discutir válvula de alívio também em um dos nossos próximos vídeos. Muito bem, 100 bar. Essa é a máxima pressão que a nossa bomba pode fazer. Se a nossa bomba vai fazer 100 bar, imagine que você vai ser o responsável por dimensionar essas tubulações aqui. Se o máximo de pressão que a bomba vai fazer é 100 bar, você vai dimensionar essa tubulação com qual resistência? Você não vai dimensionar exatamente para 100 bar, você vai colocar uma margenzinha de segurança. Mas vamos pensar no seguinte, qual é a margem de segurança que você vai colocar? 20%? 25%? Vamos ser conservativos. Vamos colocar 50%. Então nós vamos ter aqui uma condição em que nesta região aqui a tubulação ela está projetada para uma pressão máxima de 150 bar e a gente sabe que aqui na bomba o máximo vai ser 100 bar. Essa é a condição que nós projetamos. Agora imagine que alguma coisa bloqueie esse duto nessa região aqui, do lado da menor área. O que vai acontecer se eu tiver um bloqueio aqui? Vamos observar. Primeira coisa, a gente vai relembrar. Força é gerada de um lado, transmitida para o outro. Força do lado 1 igual a força do lado 2. Então, se força é pressão vezes a área, pressão vezes a área do lado 1 igual a pressão vezes a área do lado 2. Consequentemente, a pressão do lado 2 é a pressão do lado 1 vezes a área 1, dividido pela área 2, que é menor. Vamos então imaginar que no nosso caso aqui, conforme nós propomos anteriormente, a área de avanço é o dobro da área de recuo. Vamos ver como é que isso se comporta. A pressão do lado 2 é a pressão do lado 1 vezes a área 1, dividido pela área 2, mas a área 1 ela é igual ao dobro da área 2, 2 vezes a área 2. Consequentemente, eu posso cancelar a parcela da área 2 que está multiplicando pela parcela da área 2 aqui que está dividindo, e eu fico com a condição de que a pressão 2 é igual à pressão 1 vezes 2. A pressão 1 era 100 bar, vezes 2, eu tenho aqui uma condição de uma pressão de 200 bar. E mesmo sendo conservativo, qual foi a pressão que nós projetamos e adquirimos aqui a nossa tubulação? 150 bar. Olha aí o nosso problema. A gente não observou que houve uma multiplicação de pressão. A gente se preocupou com a pressão que está vindo da bomba, mas não observou a existência de uma condição
onde eu vou ter uma multiplicação de pressão. E devido a esta multiplicação de pressão, eu atingi valores muito maiores do que inicialmente eu projetei. Em vídeos futuros, nós vamos discutir quais são as condições em que a multiplicação de pressão vai se manifestar. Isso é uma coisa que a gente vai discutir com detalhes na medida que essas condições forem aparecendo para a gente. Primeira pergunta que normalmente se faz é: Éder, eu consigo evitar a multiplicação de pressão? Não, eu não consigo evitar a multiplicação de pressão. Então o que eu posso fazer, Éder? Eu tenho que conviver com ela. Que maneira eu vou conviver com ela? Eu vou ter que dimensionar adequadamente essa tubulação para suportar o valor de multiplicação de pressão que eu sei que pode acontecer. Então vamos pensar, a gente fez aqui um exemplo bastante conservativo, fora da realidade do projeto, onde a gente colocou um fator de segurança de 50% aqui. Então veja bem, eu tinha 100 bar, coloquei 50%, esse foi o nosso critério. Discutir fator de segurança é uma coisa que eu vou fazer lá na outra disciplina, depois eu vou colocar aqui no card para vocês uma chamadinha do vídeo que vai tratar um pouquinho sobre o fator de segurança, lá na disciplina de componentes de máquina. Mas o que nós vamos ter aqui? Se o nosso critério foi aumentar em 50% a resistência de toda tubulação em relação à pressão original que a bomba vai estar fazendo, e aqui neste trecho eu sei que a pressão pode atingir 200 bar, eu vou ter que trabalhar esse 50% não em cima do 100 bar, mas sim em cima do valor da pressão multiplicada. Então seria mais 50%, esse trecho de tubulação deveria suportar 300 bar e não 150 bar como todo o resto. Ah, Everton, mas se não for 50%, for 20%, é a mesma lógica. Tubulação de um modo geral vai ter 20% em cima de 100 bar. É esse trecho de tubulação onde vai existir a multiplicação de pressão. Vai ter 20% em cima do valor da pressão multiplicada. Então nós temos que saber identificar quanto vai acontecer, nós ainda vamos aprender, e nós temos que saber calcular qual é o valor da pressão multiplicada, que é o que nós estamos vendo agora. Como calcular o valor da pressão multiplicada. Aí você vai me dizer assim: poxa, Everton, eu não sou projetista, eu não vou fazer projeto, isso é responsabilidade do engenheiro, do projetista. Vamos pensar no seguinte: você não é o projetista, mas você vai ser o técnico de manutenção. E o que acontece? Você vai chegar no equipamento e vai observar aqui nesse trecho tem um trecho de tubulação com um valor diferente. Digamos que você tivesse que trocar esse trecho de tubulação e você observa aqui, todo mundo está dimensionado para 150 bar, mas esse trecho está sendo dimensionado para 300 bar. Aí você pensa assim: poxa, não tem porquê esse trecho de tubulação ter uma resistência maior do que os outros, porque a pressão que vem da bomba é 100 bar. Só que na verdade não é esta pressão que está interferindo aqui. Você, obviamente, não vai alterar as características de um sistema que foi projetado. Se o projetista projetou esse trecho aqui com 300 bar, é porque esse trecho precisa ter 300 bar. E você, como técnico de manutenção, jamais vai substituir esse trecho aqui por um trecho de menor resistência em função de você acreditar que essa pressão não vai ser atingida. Nos próximos vídeos nós vamos tratar da relação de vazão e pressão e vamos tratar de cavitação. No mais, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Fique com a gente, que o mundo da mecânica é para você também.